Nessa edição do Depois do Jeans, nós vamos falar sobre disfunções urinárias e sexuais após os 60 anos. No programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Samantha Fernandes, mestra pela Universidade de Brasília, especialista em fisioterapia uroginecológica. Doutora, obrigada pela sua presença. Vamos falar um pouquinho sobre as disfunções urinárias após os 60 anos. Quais são as principais disfunções? Primeiro, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essas disfunções urinárias após os 60 anos, mas é importante a gente saber que essas disfunções podem acontecer em todas as faixas etárias, desde crianças, mulheres na fase adulta, adolescentes. Então, essas disfunções podem acontecer em qualquer fase. Os idosos a partir de 60 anos, muitas vezes acreditam que as disfunções urinárias são inerentes ao envelhecimento. Eles vão envelhecer e eles têm que aprender a conviver com essas, por exemplo, com essas perdas sem querer de urina, porque eles acreditam que isso faz parte do envelhecimento. No entanto, isso não é verdade. A gente sabe que hoje existe sim a incontinência urinária, que é quando esse idoso perde urina sem querer num momento social inapropriado, que ele não está, por exemplo, no vaso sanitário para que a perda ocorra. Mas a gente também sabe que existem hoje tratamentos para essas disfunções. A incontinência urinária de esforço é quando esse idoso refere que quando tosse, que quando espirra, tem uma pequena perda ou até uma grande perda de urina. Essa perda pode só molhar a roupa íntima, como a calcinha e a cueca, mas também pode chegar a escorrer na perna e o idoso pode chegar a perder todo o conteúdo de urina que está dentro da bexiga. Muitas vezes essas perdas fazem com que esses idosos iniciem o uso de protetores, como por exemplo as fraldas geriátricas. Um outro sintoma muito comum é aquele idoso que refere à perda da urina sem querer quando ele está chegando perto do banheiro. Então ele fala que, por exemplo, quando vai colocar a chave na fechadura de casa, já sente uma forte vontade de urinar, mas ele não consegue chegar até o banheiro. Antes de chegar ao banheiro, existe uma pequena perda de urina nessa calcinha ou nesse protetor que seja. E um outro sintoma também comum, principalmente nas idosas, nas mulheres, são as infecções urinárias de repetição. É quando essas mulheres começam a ter mais de 3 episódios de infecção de cistite por ano. E aí isso também tem que ter um cuidado com esse idoso com a infecção urinária. Nos homens também pode acontecer esses sintomas. No entanto, eles são mais comuns nos homens que retiraram a próstata. A maioria deles que tem esses sintomas tiveram a constatação do câncer de próstata, precisaram ser submetidos à cirurgia que tira a próstata toda e depois que tira a próstata toda, sabe-se que um dos problemas que pode acontecer depois dessa cirurgia é ter a incontinência urinária. Então, esse paciente depois da cirurgia pode sim referir que quando ele tosse, quando ele espirra, existe essa perda de urina sem querer e às vezes ele, quando está chegando perto do banheiro, também refere essa perda. Também existem os idosos que referem, por exemplo, que precisam levantar à noite para fazer xixi. Eles não acordam por causa de uma insônia, eles estão dormindo, a bexiga desperta esses idosos e eles precisam acordar para ir até o banheiro fazer xixi. As perdas de urina a partir dos 60 anos também têm sua importância por causa das quedas, porque tanto durante o dia com as perdas urinárias quanto à noite ter que levantar para ir ao banheiro pode favorecer com que esse idoso tenha uma queda ou porque ele escorrega na própria urina ou porque ele precisa ir com pressa para ir ao banheiro urinar. Mas a gente sabe que todos esses sintomas a partir dos 60 anos têm tratamento, esses idosos precisam ser orientados a procurar o urologista para que seja feito o devido tratamento. Isso não é inerente ao envelhecimento. Já é sabido que fatos como
o hipoestrogenismo que a mulher passa na menopausa, a andropausa, a questão das gestações dessas mulheres, elas podem favorecer a incontinência urinária, a queda dos órgãos pélvicos, que é conhecido como a queda da bexiga, mas a gente sabe que hoje tem tratamento, então a orientação é, o idoso tem o sintoma, ele deve procurar o urologista para saber qual é o melhor tratamento adequado para ele. Em relação à fisioterapia, qual que é o tratamento que pode ser realizado com esses idosos para essas disfunções, né, que envolvem aí o sistema urinário? Ok. A fisioterapia, como a fisioterapia geral, na reabilitação do assoalho pélvico não é diferente, a gente trabalha com músculo. Então, a gente conhece hoje um grupo de músculos conhecidos mais popularmente como períneo, que para nós a gente conhece como assoalho pélvico. Esse grupo de músculo ele envolve toda a parte pélvica da mulher e do homem. Então, na mulher ele vai envolver a uretra, que está ali perto da bexiga, vai envolver o canal da vagina e vai envolver o canal anal. E no homem não é diferente, ele vai envolver a uretra próximo à bexiga e vai envolver o canal anal também. E é esse grupo muscular que a gente trabalha na fisioterapia. Então, na fisioterapia, a gente trabalha para fortalecer esse grupo muscular, porque esse grupo muscular é um dos fatores que ajudam a continência urinária. É com esse grupo muscular que eu consigo fechar adequadamente a uretra e fechar, por exemplo, adequadamente o canal anal nos pacientes que têm alguma queixa do intestino. Mas esse grupo muscular é que a gente trabalha com a fisioterapia. Mas junto com o fortalecimento desse grupo muscular, a gente também orienta os pacientes. Esses pacientes precisam ser orientados. Muitas vezes os sintomas aparecem porque o paciente tem um mau comportamento na rotina dele. E aí a gente, além de trabalhar o músculo, nós também trabalhamos essas orientações do comportamento do paciente. Voltamos agora com Depois do Jeans, conversando um pouco sobre disfunções urinárias e sexuais com a doutora Samantha Fernandes. Doutora, em relação aos tratamentos, especificamente, para trabalhar com essa parte da musculatura pélvica, o que é usado de fato aqui por vocês? Hoje, na literatura, o melhor tratamento para trabalhar com esse grupo muscular é um equipamento que a gente conhece como biofeedback. Na verdade, o biofeedback é uma técnica que o paciente tem a resposta da atividade que ele está fazendo de forma instantânea para que ele consiga entender o pedido do terapeuta em relação àquela musculatura. Aqui na clínica, o nosso biofeedback, a gente usa o biofeedback eletromiográfico, onde a gente usa esses eletrodos de superfície. Então, eles são eletrodos de superfície semelhantes aos eletrodos que hoje, qualquer pessoa que fez um eletrocardiograma já sabe como ele é. Ele é autoadesivo e descartável e a gente coloca na região do períneo do paciente, na pele, sem nenhuma introdução, nem dentro da vagina, nem via anal. E esses eletrodos vão captar a contração da musculatura do períneo. E à medida que o paciente contrai a musculatura, essa contração ela é transferida para o computador de forma gráfica e instantânea para poder mostrar para o paciente como está a contração. Então, geralmente a gente usa esse biofeedback e a gente vai monitorando o paciente durante a sessão. Então, a gente vai orientando o paciente, contrai a musculatura do períneo e relaxa. E ele visualiza isso na tela, contrai novamente e relaxa. Contrai novamente e relaxa. E dessa forma a gente vai orientando ele durante o nosso tratamento. E aí, dessa forma eu posso fazer os exercícios com o paciente deitado, sentado, em pé, aos esforços. Quando ele diz para mim que as perdas acontecem quando ele tosse, eu vou ensinar ele a fazer a contração da musculatura quando ele tosse, que é quando ele perde a urina. Então eu vou querer um músculo que esteja funcionando melhor na tosse.
Uma outra técnica muito utilizada na fisioterapia é a eletroestimulação. A gente pode usar a eletroestimulação para os pacientes que têm, por exemplo, os sintomas de eu vou muito rápido ao banheiro, de hora em hora eu preciso ir ao banheiro, antes de chegar ao banheiro eu perco um pouquinho de urina. Aí a gente pode usar essa eletroestimulação na região do sacro, ali pertinho do final da coluna. Também é tudo por fora, sem nada invasivo, nem no canal vaginal, nem no canal anal. No entanto, existe sim disponível um tratamento em que a gente usa sondas, que a gente chama, elas são intracavitárias, que são na região ou da vagina ou do ânus. Nesse caso, essa sonda específica é via vaginal, a sonda via anal é mais fina e ela permite que o paciente, com auxílio de um estímulo, ele consiga contrair melhor a musculatura do assoalho pélvico. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, otimizar a percepção do paciente para aquela contração, ele conseguir contrair melhor a região do assoalho pélvico. O tratamento todo é indolor. Se o paciente tiver dor, o segmento do nosso tratamento vai ser outro. Esses procedimentos que eu acabei de citar, eles não doem, o paciente só tem a percepção da contração e no caso do biofeedback ele visualiza na tela. Existe algum receio na procura por esses tratamentos, por essa população? Com certeza existe receio, né? Não só dos acima de 60 anos, como de uma forma geral, né? Eu brinco com meus pacientes, existe um desconforto na população feminina de ir ao ginecologista uma vez ao ano por causa do exame ginecológico. Imagina vir a uma fisioterapia que nós vamos fazer sessões periódicas. Mas a gente tenta, no nosso serviço, nós tentamos fazer tudo da forma menos invasiva, para deixar esse paciente mais confortável. Então, um eletrodo, por exemplo, como esse, que eu aplico na pele do paciente, ele não precisa ter receio, ele pode vir à sessão, né? A gente faz a sessão, dependendo da indicação de cada paciente, nós fazemos a sessão com esses pacientes de roupa íntima, sem a necessidade de estarem despidos e damos conta de trabalhar com a musculatura do assoalho pélvico, sem nenhum constrangimento para esse paciente. No entanto, existe receio sim. Então, é necessário que o médico assistente desse paciente informe a importância da fisioterapia e que o paciente conheça, para que ele veja que não é ruim dessa forma e que a contribuição da fisioterapia para o sintoma dele é muito bem-vinda. Muitas vezes a gente consegue deixar o paciente sem perda, somente com um tratamento conservador e simples, como é o nosso tratamento nessas disfunções. Em relação à procura entre homens e mulheres, né, os idosos, né, masculinos ou femininos, quais são os que procuram mais? Existe uma diferença? Existe. Realmente as mulheres, elas são mais incontinentes do que os homens. E uma das justificativas é a própria anatomia da mulher que favorece com que ela tenha um pouco mais de incontinência do que os homens. E de uma forma geral, os homens, né, como eu digo, a mulher ela saiu da fralda e logo entrou no absorvente. Poucos anos depois ela entrou no absorvente, ela conviveu a fase adulta toda com um protetor. Quando ela chega na fase do envelhecimento, usar protetor para perda urinária não é tão ruim assim. Mas o homem, ele não se recorda a última vez que ele usou um protetor. As circunstâncias do uso do protetor é muito ruim. Então, eles vêm facilmente para a fisioterapia. Quando dizem a ele que pode existir um tratamento e que pode tirar ele do protetor, embora a gente imagine que o homem seja mais receoso, existe um perfil machista, eles vêm rapidamente, porque o constrangimento social do uso do protetor é muito ruim para eles. Então, eles procuram rapidamente o tratamento e são mais fiéis, seguem mais à risca do que as mulheres. E existe um tempo, assim, para o tratamento, em média, né, para o tratamento durar e eles conseguirem aí se melhorarem dos sintomas, né? Na verdade, isso é muito variável de paciente para paciente. No entanto, é importante, essa pergunta é muito prudente, porque nós estamos trabalhando com músculo. E o músculo do assoalho pélvico é igual a qualquer outro músculo. Então, da mesma forma que existe
orientação de uma atividade física regular para manter os outros músculos do corpo com um bom tônus, a mesma coisa acontece para o assoalho pélvico. Então, esse paciente vai ser orientado a fazer fisioterapia de manutenção. Ele não vai precisar ficar na fisioterapia 1 ano direto, a não ser que tenha indicação, mas é muito difícil isso. Ele vai fazer fisioterapia, assim que ele melhorar dos sintomas, ele vai ter alta, mas ele já vai ter retornos programados para fisioterapia para fazer algumas sessões, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, dependendo do paciente, porque nós vamos trabalhar com músculo. Então eu digo aos meus pacientes, esse músculo você vai ter que trabalhar para o resto da vida. E isso não é só porque é o idoso que tem o sintoma da incontinência. É para mulher jovem, é para mulher na fase da adolescência, porque é um grupo muscular como outro qualquer. Então a gente deveria trabalhá-lo da forma permanente, como a gente trabalha outros músculos do corpo. Voltamos agora com o nosso bate-papo com a doutora Samantha Fernandes. Em relação ao que foi falado no bloco anterior, quando a gente fala do comportamento influenciando essas disfunções urinárias, como é que isso ocorre com os idosos? Na verdade, esse é um outro pilar do nosso tratamento que é muito importante, porque, por exemplo, o idoso durante o dia é ideal que a ingestão hídrica dele seja feita de forma regular e que a quantidade ingerida seja satisfatória. E essa ingestão deve ser diminuída próximo ao horário de dormir. Por exemplo, nós orientamos que ele pare de tomar líquido, e aí qualquer líquido, água, suco, chá, café, refrigerante, 2 horas antes de dormir. E que antes de dormir ele vá ao banheiro, urine, mas que ele não faça nenhuma ingestão hídrica. Justamente para que ele durma a noite inteira e só levante quando for iniciar o dia no dia seguinte. Outra orientação para esse idoso, principalmente aqueles que referem que quando estão chegando no banheiro tem um pouquinho de perda, é diminuir o consumo de bebidas que tenham cafeína. Por exemplo, o café, o chá preto, o chá mate, o chá verde, chá branco, todos os tipos de refrigerante. Então é ideal que eles que eles diminuam essa ingestão durante o dia, porque isso também interfere na bexiga. Outro ponto importante é o posicionamento na hora de urinar e de evacuar. É importante que esses idosos se sentem, se acomodem bem no vaso sanitário. Existe ainda comumente nas mulheres um mau posicionamento para urinar, então é importante orientar essas idosas que elas se sentem adequadamente no vaso sanitário para que elas consigam ter um bom esvaziamento da bexiga. Então, esses comportamentos são importantes para esses idosos também no tratamento dessas incontinências. Em relação às disfunções sexuais, quais são essas disfunções nessa população? As disfunções que são mais encaminhadas para a fisioterapia hoje são as disfunções eréteis no homem, né? A disfunção erétil no homem e a sensação de flacidez vaginal na mulher. É aquela mulher que refere que sente como se o canal da vagina tivesse um pouco mais flácido. Então, precisamos reforçar que a sexualidade faz parte da qualidade de vida de qualquer pessoa, inclusive daqueles acima de 60 anos. Geralmente, os pacientes acima de 60 anos acreditam que a sexualidade é um adendo na saúde, que dificilmente um idoso acima de 60 anos vai ao médico e fale: eu estou aqui porque a minha queixa é sexual, porque acredita-se que isso não é doença, que se tiver tudo bem, está tudo bem, mas se não tiver, isso faz parte do envelhecimento. Não, é necessário que se procure tratamento e o tratamento também pode ser feito com a ajuda da fisioterapia. Já tem estudos que dizem que esses exercícios, como por exemplo com o biofeedback que eu mostrei anteriormente, eles melhoram tanto a disfunção erétil no homem, quanto essa sensação de flacidez perineal, dessa flacidez vaginal na mulher.
Então é importante o tratamento para que a qualidade de vida permaneça Importante sempre. se esses idosos acima de 60 anos têm essas queixas sexuais, é importante que eles conversem com o médico assistente, ou ginecologista, ou urologista, que eles passem a queixa para que o tratamento adequado seja feito. E se tiver indicação da fisioterapia, os exercícios para os músculos do assoalho pélvico também ajudarão nessas duas queixas. Doutora, em relação às outras disfunções, existem outros problemas que comprometem os idosos também? Nessa região da pelve, outros sintomas comuns é o intestino preso, né, a constipação intestinal e a incontinência fecal, que é quando esse idoso suja a roupa íntima de fezes ou quando ele tem uma perda sem querer de gases. Então, esses dois sintomas também são comuns nessa população, tanto a constipação quanto a incontinência, e que também tem o tratamento da fisioterapia. O ideal é que eles procurem um médico, procurem um coloproctologista. Intestino preso hoje, muita gente tenta resolver em casa, com chá de sene, com essas medicações que estão, né, na mídia, e não vão ao médico para tratar. O ideal é que procurem o médico e, se for constatado que precisa de fisioterapia para tratar ou o intestino preso ou a incontinência, o tratamento da fisioterapia também é muito bem-vindo para esses dois pacientes. Em relação ao tratamento para essas disfunções intestinais, quais seriam eles aqui que vocês utilizam, né? Na verdade, para o intestino preso, o biofeedback é a melhor forma de tratar esses pacientes, porque, em regra, os pacientes encaminhados para a fisioterapia que têm intestino preso, eles são aqueles pacientes que não conseguem ter um bom relaxamento do assoalho pélvico durante a evacuação. Então, esse paciente, ao invés de relaxar essa musculatura para deixar a evacuação acontecer de forma natural, existe uma resistência nessa musculatura durante a evacuação. Então, a gente faz o biofeedback, a gente faz treinos com esse paciente para que ele reaprenda a relaxar essa musculatura no momento da evacuação. Para os pacientes com incontinência fecal ou incontinência para gases, a gente também faz os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, também com biofeedback. Coloco o biofeedback para esses pacientes fazerem exercícios em várias posições, deitado, sentado, em pé, para que a gente treine essa musculatura. E a gente também trabalha, tanto no paciente com intestino preso, quanto no paciente com incontinência fecal, o comportamento. Então, é conhecido já que o intestino, para ele funcionar bem, ele precisa andar junto de 3 vertentes. O paciente precisa ter uma boa dieta, o paciente precisa fazer atividade física e o paciente precisa ter uma ingestão hídrica adequada. Então, esses pacientes são orientados a ter esses 3 hábitos. Então, a gente com acompanhamento nutricional, eles fazem uma adaptação na dieta para melhorar o funcionamento do intestino. A gente pede para eles aumentarem a ingestão hídrica e iniciar a atividade física. E junto com essa mudança de comportamento, nós vamos trabalhar a fisioterapia, o exercício, o treino desse grupo muscular. Você gosta de trabalhar com essa população? Qual é a sua experiência com essa população de idosos? Eu gosto muito. Eu costumo brincar com os meus pacientes de que a fisioterapia melhora muito a qualidade de vida do paciente. Mas a qualidade de vida na vertente que eu melhoro, eu vejo o impacto na vida deles. Porque eu digo que perder urina e perder fezes é uma separação social muito grande. Esse idoso deixa de ter um convívio no ambiente familiar, deixa de ter um convívio no ambiente social, em detrimento das suas perdas, em detrimento da necessidade de uso de um protetor, de uma fralda geriátrica. Esse idoso muitas vezes passa por uma fase como se fosse uma humilhação dentro da família, porque ele está perdendo gases sem querer, porque aonde ele está ele não consegue controlar. Então, quando a gente melhora esse idoso e ele retoma as suas atividades sociais, porque conseguiu retomar a continência,
isso é uma melhora muito grande na vida desses pacientes. E nas disfunções sexuais acontece da mesma forma. É importante retomar esses idosos para sua prática de relação sexual como um pilar na qualidade de vida. Então eu gosto muito de trabalhar com essa população, gosto muito de trabalhar com essas disfunções, porque nós vemos como nós podemos retomar a qualidade de vida nessa população. Obrigada pela sua participação, por tudo que foi colocado e os esclarecimentos que você deu em relação a esse assunto para todo mundo que tem dúvida em casa. Eu que agradeço e fico à disposição. Obrigada, Flor. O programa de hoje, então, terminou. Semana que vem tem mais e a gente traz mais assuntos para vocês da terceira idade. Obrigada.